palavra está com o pastor Jessé. Nós não estamos, talvez, com meio ao microfone. Se algum irmão puder me dar aquele outro, eu agradeço. Quero saudar aos amados irmãos com a graça, a paz, o amor do nosso eterno Deus e Pai, também do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos felizes com a presença de cada irmão que está aqui nesta noite. Não, é aquele o pretinho. Nós vamos só trocar de microfone aqui, meus irmãos. Mas pode ser este também, eu acho que está pronto. Para a gente ter um ganho de qualidade. Então, quero aproveitar também para saudar a todos os nossos irmãos e amigos que nos assistem pelo Facebook em todo este querido Brasil. Temos pessoas de diferentes cidades, estados que têm nos assistido. Para que os irmãos tenham uma ideia, ontem nós fizemos a transmissão aqui da Escola Bíblica e ao final já tínhamos quase 200 pessoas, não foi, meu irmão? No final da transmissão. E à noite, por volta de 10 e pouca da noite, já tínhamos quase 300 acessos, não é? A transmissão tinha sido feita aqui ontem à noite. Então, muitas pessoas estão, meus irmãos, nos vendo neste momento. Ou seja, este culto não se restringe apenas às pessoas que aqui estão. Muitas outras também estão unidas a nós neste ato de adoração ao Senhor. Amém? Então, devemos ter neste momento este sentimento, portanto, de que mais pessoas estão conosco neste ato de adoração. Irmãos, nós vamos estar meditando na palavra do nosso Deus, numa passagem muito conhecida nossa, que é Efésios capítulo 2. Vamos estar lendo apenas os versos de 8 a 10. Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10. Quero compartilhar com os irmãos também duas breves notas desta Bíblia que tenho em mãos, que é a Bíblia Esperança, que tem como autor destas notas o pastor Luiz Saião, um especialista na área do estudo das Escrituras. Então, é a Bíblia de Estudo Esperança. E nós vamos também, meus irmãos, compartilhar depois uma história, uma ilustração deste livro, um livro bem antigo, escrito pelo pastor Oswald John Smith, e nele nós temos algo que vai nos ajudar também a compreender melhor o sentido daquilo que vamos estar lendo. Então, já está ali, eu vou estar lendo, mas quero convidar a igreja que leia também comigo. Vamos todos? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Queridos, esta passagem é muito conhecida, mas eu diria, muitas vezes, seu significado é algo tão elevado que até mesmo nós temos dificuldade de aceitar o que Deus está nos dizendo aqui. Vou explicar. A tendência nossa, como seres humanos, é a tendência de
pagar tudo que nós queremos, eu diria, comprar ou conquistar. Essa é a nossa tendência. Não é uma coisa comum para nós, eu diria, recebermos coisas valiosas gratuitamente. De repente alguém chega e diz: não, essa casa é sua, esse carro é seu. Isso nos parece muito estranho. Mas, meus irmãos, há um momento na nossa vida em que geralmente nós costumamos receber algo de graça. Vamos dar algum exemplo. Mês passado eu estava aniversariando no dia 17, e a igreja então foi e me presenteou com os sapatos que estou a usar. Observem que eu os recebi, e tudo que eu tive que fazer foi tão somente o que? Expressar a minha gratidão para com os amados irmãos. Nada paguei por este sapato. Concordam comigo? Então, existem coisas na nossa vida que a gente não paga por elas, mas as recebe gratuitamente como prova do amor de alguém por nós. Existem coisas, inclusive, que são até muitas vezes espantosas. Já vi em programa de televisão pessoas que de repente tiveram sua casa, eu diria, reconstruída, um carro completamente reformado, não foi? Por exemplo, alguém que precisava fazer uma cirurgia caríssima, alguém se mobilizou e de repente doou aquele dinheiro. Então, existem circunstâncias na vida da gente em que recebemos coisas de valor, preciosas para nós, e nada pagamos por elas. Tudo que temos a fazer é simplesmente expressar a nossa gratidão. Quero dizer para os amados irmãos que a coisa mais preciosa, mais valiosa que nós, seres humanos, podemos ter por toda a nossa existência, chama-se salvação. Salvação. Diga comigo: salvação. Esta é a coisa mais preciosa que eu e você podemos receber. É o que nós mais necessitamos. Agora eu pergunto: nós, seres humanos, temos como comprar a salvação? Temos como fazer por onde merecê-la? Meus queridos irmãos, deixe-me dizer, este verso da palavra de Deus que nós acabamos de ler diz claramente que nós não podemos comprar a salvação por nossas boas obras. A palavra de Deus diz claramente, olha, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E diz: isto não vem de vós, olha, não vem nem de mim, nem de você. Ele diz: é dom de Deus, é presente de Deus. A salvação é sempre um presente de Deus, uma dádiva de Deus. Nada podemos fazer para comprá-la, para fazer por onde merecê-la. E ele diz: olha, não vem das obras. Não vem das obras. Obras aqui, aquilo que eu e você podemos fazer de bom na vida. Meus queridos irmãos, naturalmente Deus nos fez com a capacidade de fazer o bem e de obedecer os seus mandamentos. Deus nos fez com a capacidade de termos compaixão pelos que sofrem e ajudar. Tudo isso é coisa muito boa e devemos fazer. Mas, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo está dizendo: não vem das obras, ou seja, não vem do que você possamos fazer, mas vem de Deus. Agora, olhem só, voltando o verso 8, porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. O que significa isso? A palavra graça, meus queridos,
literalmente significa favor e merecido. E a palavra de Deus está dizendo aqui que nós somos salvos pelo favor e merecido de Deus, ou seja, o bem que Ele nos faz sem que nós mereçamos. Temos que lembrar de uma coisa: todos nós somos pecadores, todos nós somos desobedientes a Deus, todos nós somos transgressores da sua lei, e Deus é santo e justo, e o que Ele tem que fazer conosco por causa dos nossos pecados é exatamente nos punir, nos condenar. Tanto é que a palavra de Deus diz: a alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Todos somos pecadores. Eu, você, todos que nos assistem nesta noite, somos todos pecadores. E sabe o que nós merecemos por causa dos nossos pecados? Morte, separação de Deus, não somente nesta existência, mas também na existência vindoura, na eternidade, caso morramos em nosso estado de pecado e de desobediência, queridos amigos, queridos irmãos. Mas olhe, porque pela graça sois salvos. Olhe, por meio da fé, significa isso? Está dizendo que, embora a salvação seja um ato gracioso de Deus para conosco, Ele nula dá quando nós, queridos, depositamos a nossa fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém. Amém. Olhe, pela fé há uma coisa que agrada o coração de Deus e que faz com que Ele então manifeste este favor imerecido a nós. É o que? Quando nós confiamos em Jesus, quando nós depositamos nossa fé em Jesus, o Jesus que morreu na cruz por nós e que nós iremos recordar ali enquanto o seu ato de amor por nós, enquanto estivermos celebrando a ceia do Senhor daqui mais alguns minutos. Olhem, deixe-me dizer uma coisa, queridos: se nós pudéssemos, por nossos próprios esforços, por nossa própria justiça, por nossos próprios atos de bondade, fazer por onde merecer a salvação de Deus, eu pergunto: Jesus Cristo, meus queridos, precisaria deixar o céu e vir à terra, vivendo esse estado de humilhação que Ele viveu entre nós, e morrendo numa morte de cruz que era maldição? Ele precisava sofrer tudo isso por nós? Claro que não. Então compreendemos, meus queridos, que quando Deus viu que o ser humano pecou contra Ele, Ele então logo entendeu que o ser humano agora não tinha mais como voltar a ter comunhão com Ele por esforço próprio. E Ele então pôs em ação um plano maravilhoso, que foi enviar seu único filho para numa cruz levar sobre si os meus e os seus pecados. Quando Jesus morre na cruz, quando Ele é condenado àquela morte de cruz, Ele o faz no meu e no seu lugar. A condenação que era minha, a morte que era minha, Ele sofreu em meu lugar. O mesmo em relação a você. Pastor Luiz Saião, então, na primeira nota, ele diz: o que devemos fazer para merecer a salvação? E ele foca aqui o verso 8, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós,
é dom de Deus, é presente de Deus. Ele diz: para alcançarmos a vida eterna, isto é, termos o direito a viver para sempre com Deus, precisamos de salvação. E, ao contrário do que poderíamos imaginar, não há nada que possamos fazer para merecer a salvação. A salvação é dada de graça, por meio da fé. Trata-se de um presente de Deus para todo que crer em Cristo como Salvador pessoal. Como vemos aqui, ninguém pode ser salvo pelas obras. Além disso, devemos nos lembrar de que nem todos podem fazer boas obras. Nem todos têm grande capacidade intelectual, mas qualquer pessoa pode crer. Eu acho lindo isso. Salvação, diz ele, é um presente de Deus. É isso que significa a expressão dom de Deus. Dom de Deus é presente de Deus. Eu gostaria que você repetisse: a salvação é um presente de Deus. Olha, do mesmo jeito que eu não comprei este sapato e os irmãos o deram a mim, a salvação também é assim. Eu não a compro, mas eu a recebo como presente. Amém. Amém? Amém. Olhem. E ele, então, fechando esta nota, ele diz: ninguém merece a salvação. Eu não merecia a salvação, porque eu sou pecador. E como pecador, eu merecia que a lei divina fosse aplicada a mim. E a lei divina diz que todo aquele que pecar, morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Então eu estava morto, como diz Paulo, em meus delitos e pecados, sofrendo a penalidade que os meus pecados me impunham diante de Deus. Mas olhem, a salvação vem pela fé e pela graça. Então é importante que nós entendamos, pela fé. Quando eu digo pela fé, eu estou dizendo o seguinte, queridos irmãos, ou quando a Bíblia diz aqui, está dizendo que eu tenho que confiar que a morte de Jesus foi no meu lugar. Eu tenho que compreender que a morte de Jesus foi um sacrifício perfeito, que cumpriu toda a justiça de Deus em meu favor e em favor também de cada um que aqui está, em favor de todos aqueles que nos assistem neste momento. A morte de Cristo na cruz satisfez toda a justiça divina. É por isso que Jesus Cristo, ao morrer, ele diz: está consumado. Tudo o que era necessário fazer, segundo os planos de Deus para a salvação da humanidade, foi cumprido por Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Quando eu ponho minha fé em Jesus, eu então estou dizendo: Jesus, eu creio que tua morte na cruz foi em meu lugar e que tua morte na cruz cumpriu toda a justiça divina em meu favor. Amém. Mas, meus irmãos, ele então finaliza dizendo: a salvação é um presente de Deus. Você pode, se ainda não tem a salvação, recebê-la nesta noite como um presente de Deus para você. Que presente maravilhoso Deus quer te dar nesta noite. Amém. Tudo que Deus quer é que você deposite sua fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É que você aceite que Jesus morreu no seu lugar, que ele foi condenado na cruz pelos seus pecados e que ele ressuscitou ao terceiro dia como prova de que venceu a morte, como prova de que saiu vitorioso contra o pecado, contra o reino das trevas.
Glória a Deus. Meus queridos, a segunda nota desta Bíblia diz: que obras devo fazer para ter a salvação? E aqui ele considera os versos 9 e 10 que já foram lidos, e o 9 diz: não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Quando esse verso diz não vem das obras para que ninguém se orgulhe, é para dizer o seguinte: que se eu pudesse comprar a salvação pelas minhas próprias boas obras, eu iria para o céu, e chegando diante de Deus, eu iria dizer: Senhor, eu estou aqui, e eu mereço o céu, porque eu fui uma pessoa tão boa lá na terra, vivi de uma maneira tão obediente a Ti, que sou merecedora de viver contigo neste céu glorioso. Obras. Se a salvação é por minhas obras, se ela fosse, então eu teria o direito de me orgulhar diante de Deus. Senhor, é por mim mesmo que eu estou sendo salvo. Senhor, eu estou aqui porque eu mereço, eu sou uma boa pessoa, eu nunca pequei, eu nunca errei. Mas, meus queridos, quem pode dizer eu nunca pequei? Quem pode dizer? Mas olhem, o verso 10 diz: pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Deixe-me dizer uma coisa: Deus sempre nos criou para as boas obras, desde o início, quando Ele fez Adão e Eva. Mas vejam, não fomos capazes de praticar estas boas obras. Falhamos. E então, meus irmãos, Deus, por meio de Cristo, com a sua morte na cruz, Ele então agora nos cria de novo. É por isso que Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criação é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olhem, quando nós aceitamos a morte de Cristo na cruz como o único meio de Deus para a nossa salvação, então Deus, por meio do seu Espírito, opera em nós uma transformação maravilhosa. Ele nos cria espiritualmente, nos faz novas criaturas. Amém. E agora, meus queridos, feitos de novo por Deus, criados de novo por Deus, o nosso coração agora se inclina para a vontade de Deus, tem prazer em fazer a vontade de Deus. Amém. Tenho acompanhado vários dos irmãos aqui, e tenho ouvido não só de um nem de dois, mas de vários, dizendo: pastor, antes minha vida era assim, eu fazia tais e tais pecados. Irmão Fernando ontem deu esse testemunho aqui, e ele o fez para que centenas de pessoas pudessem conhecer sua história. E ele disse: eu era um bebê raro. Ele disse: já houve ocasião em que minha família teve que sair de casa porque eu estava violento. Não foi isso, meu irmão? Olha, eram os atos dele antes, mas quando Jesus entrou na sua vida, quando ele então, por meio da fé, confiou em Jesus como Senhor e Salvador e recebeu de Deus o presente da vida eterna, Deus operou um milagre na sua vida. Deus mudou a sua natureza. Agora ele não tem mais prazer na cachaça, mas agora ele tem prazer em Jesus Cristo, meus queridos irmãos. E ele disse: minha alegria agora está aqui na casa de Deus. Minha alegria é ler a palavra do Senhor, é testemunhar do Senhor, é fazer a vontade do Senhor. Por quê? Porque ele foi criado de novo por Cristo Jesus. Amém. O ser humano só tem prazer no pecado
quando a sua natureza ainda não foi transformada por Jesus. Quando ele ainda está vivendo a velha natureza, que tem prazer nas obras da carne, mas quando nós permitimos que Jesus Cristo entre em nossa vida, Ele vai fazer de nós novas criaturas. Amém. Você quer ter esta nova disposição dentro de você? Não ter mais prazer no pecado, ainda que venham as tentações, mas você vai ter forças para resistir, porque você será capaz de raciocinar e de dizer: não, isso não agrada a Deus, isso não vai abençoar a minha vida, eu vou cair fora desse negócio, eu quero é fazer a vontade de Deus. Você vai ser firme nisso, porque você tem uma nova natureza, que agora pensa, sente e age segundo a vontade de Deus. Amém. Meus queridos, pastor Saião diz: como vemos na pergunta anterior, a salvação é pela fé. Se pudéssemos alcançá-la pelas obras, a glória seria nossa. Todavia, Deus deseja que façamos boas obras. Elas são, porém, o resultado da salvação recebida, e não uma tentativa de merecer ou comprar a vida eterna. Meus irmãos, que palavras maravilhosas, breves, mas que expressam com uma clareza e uma profundidade extraordinárias a salvação, como Deus nos concede. Olha, todos devemos fazer boas obras, mas antes de entregar nossa vida a Jesus, nós temos enorme dificuldade de fazer o que é bom, de agradar a Deus. Mas olhem, uma vez que a gente, conhecendo que Cristo morreu na cruz por nós, que foi sepultado, que ressuscitou o terceiro dia, e entregamos nossa vida a Ele pela fé, Ele então operou a obra do novo nascimento em nós. Então agora estamos preparados por Deus para fazer as boas obras, para fazer aquilo que Ele sempre desejou que fizéssemos. Então, as boas obras devem ser o quê? Uma consequência da salvação. Observem, desde o meu nascimento, entendamos esse ponto aqui como o meu nascimento do meu pai e da minha mãe, quando eu era um bebê. Desde o meu nascimento, eu deveria fazer as boas obras, era a vontade de Deus, e eu até tentei muitas vezes, fiz algumas coisas boas, mas fiz muitas ruins. Mas olhem, houve um momento em que eu ouvi o Evangelho, compreendi que eu era um pecador, que estava perdido, separado de Deus, me arrependi, confiei minha vida a Cristo, entreguei minha vida a Ele, um ato de fé. Neste momento aqui, Jesus Cristo operou um milagre em mim, Ele transformou a minha vida, fez de mim uma nova criatura. E então o que acontece? A partir de aqui, eu agora, olha, fui criado em Cristo Jesus para as boas obras. Jesus me criou de novo, capacitando-me agora a fazer a vontade de Deus. Não significa uma vida de perfeição, ainda estarei sujeito a erros, a falhas, mas agora a minha vida é muito melhor do que antes. Eu amo muito mais a Deus do que antes, eu tenho muito mais prazer em Deus do que antes, eu obedeço muito melhor os mandamentos de Deus do que antes. Mas olha, minha maior obediência agora não vai me dar a salvação, mas sim a fé em Jesus Cristo. Os irmãos entenderam? Estarei fazendo as boas obras como consequência da salvação que Jesus já me deu. Não estarei fazendo boas obras para ser salvo, para merecer a salvação, mas sim, para, meus irmãos, dar testemunho de que a salvação já foi operada em mim pelo Espírito Santo de Deus, que eu já fui lavado e purificado com o precioso sangue de Jesus. Amém? Amém. Meus queridos, eu quero finalizar.
Mas quero finalizar exatamente contando a história que lhes falei antes. Até me recordo de que já contei em outro momento. Deixe-me tirar esse grão. E o título, meus irmãos, que é uma pergunta, diz assim: quem pode pagar tanto? Diz assim: um antigo czar gostava de disfarçar-se e misturar-se com seus súditos para ouvir o que eles diziam. Czar, meus irmãos, é um título utilizado pelos reis da antiga Rússia para, portanto, representar o monarca. Então, em vez de ser chamado de rei, era chamado de czar. Certa noite, ele visitava o acampamento do exército e escutava a conversa dos soldados. Ao passar por uma barraca, observou um jovem oficial debruçado sobre os braços num sono pesado. O czar chegou por trás da sua cadeira, na ponta dos pés, olhou por cima dos ombros do oficial e viu com espanto um revólver carregado. Ao lado da arma estava uma folha de papel contendo uma longa lista de dívidas de jogo. Notou o total e estava para sair quando de repente percebeu que havia alguma coisa debaixo da coluna dos números. Chegando mais perto, leu estes dizeres: quem pode pagar tanto? Vejam, aquele soldado era viciado em jogo, apostava. Por conta disso se endividou muito e agora estava querendo tirar a própria vida porque não conseguia mais pagar a sua grande dívida. E agora vejam a continuidade da história. No relance, ele inteirou-se da situação. O jovem oficial havia perdido no jogo tudo o que tinha. Estava afundado em dívidas e não tinha com que pagar. Daí a sua decisão de estourar os miolos, pondo fim a tudo. Mas depois de escrever as palavras, quem pode pagar tanto, ele adormeceu. Logo acordaria. E então o czar decidiu, a princípio, mandar chamá-lo. Mas depois, lembrando-se de que era amigo do pai daquele jovem, mudou a sua decisão. Tomando a caneta que havia caído da mão do oficial, mergulhou-a na tinta e, olhando outra vez por um momento para a pergunta, quem pode pagar tanto, inclinou-se e escreveu uma palavra: Alexandre. Esse era o nome do rei. Saiu de mansinho e foi-se embora. Daí a pouco o jovem oficial abriu os olhos, pegou o revólver e apontou vagarosamente para a fronte. Mas antes de puxar o gatilho, olhou pela última vez para a lista das suas dívidas e leu novamente o que havia escrito: quem pode pagar tanto? Mas subitamente inclinou-se mais, pois havia uma outra palavra no papel e leu-a: Alexandre. Cheio de espanto, deixou cair o revólver da mão. Ele estava reconhecendo a caligrafia. O seu imperador tinha estado ali. Transbordante de alegria, ele tornou a ler o escrito: quem pode pagar tanto? Alexandre. Na manhã seguinte, de fato, chegou um saco de dinheiro da parte do czar. A dívida foi paga e sua vida salva. Amigo, e agora eu digo,
amado irmão que aqui está, amigos que também nos assistem pela internet, você também acumulou uma dívida que jamais poderá ter a esperança de pagar, uma dívida de pecado. E quando tiver a consciência da mesma, você também exclamará: quem pode pagar tanto? E então Deus responderá: Jesus. Sim, Jesus pagou a conta. Ele tornou-se o pagamento da sua dívida de pecado. Amém. Ouça, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas dívidas, conforme 2 Coríntios 5,19. Amém. Não é isso glorioso? Não lhes imputando, ou seja, não lançando na conta as suas transgressões, ou seja, pecados. E por que não? Porque ele as imputou, debitou a Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, a morte de Jesus foi por nós. Ele estava pagando a minha e a sua conta de pecados diante de Deus. Amém. Os seus pecados foram postos na conta de Cristo quando ele morreu no Calvário. Por isso você está livre. A sua dívida foi paga. Jesus pagou-a totalmente. Que nova, maravilhosa. Mas ele não somente morreu para expiação, ele ressuscitou dentre os mortos e agora vive para salvar. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, versos 20 e 21. Ó amigo, creia em Deus e aceite o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, como seu Salvador pessoal, pois ele pagou a sua dívida de pecado para que você ficasse liberto. Quer fazê-lo? Faça-o e faça-o agora. Amém. Amém. Meus queridos, está aí uma verdade maravilhosa. Tínhamos uma grande dívida, que foi gerada, grande dívida para com Deus, gerada por causa dos nossos pecados, mas Jesus já pagou esta dívida por nós. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele o pagou quando Ele morreu na cruz por nós. Amém. É isto, meus irmãos, que nós vamos agora recordar quando estaremos celebrando a ceia do Senhor. Isso daqui não é, eu diria, apenas uma celebração formal e repetitiva. Ao participar da mesa do Senhor, devemos ter plena consciência de que o pão ali representa o corpo de Cristo dado naquela cruz. O vinho representa o sangue de Cristo derramado naquela cruz por cada um de nós. Jesus deu seu corpo e seu sangue, sua vida por inteiro naquela cruz, e Ele o fez por cada um de nós. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Amém.